Oi pessoal, tudo bem? Cris aqui de volta e nesse vídeo eu quero ensinar para vocês uma oração bem poderosa e eu estou intitulando esse vídeo O Poder da Oração Correta, ok? Eu aprendi essa oração simples e ainda assim extremamente poderosa do meu professor, do meu mestre xamã, Robert Shapiro, e funciona todas as vezes que eu faço essa oração dessa maneira, ok? Eu vou colocar um link na descrição desse vídeo onde você pode baixar o livro, se você quiser, um livro gratuito, onde o Robert Shapiro ensina essa oração, ok? Mas o livro dele está em inglês, ok? Bom, o que eu aprendi, não apenas do Robert Shapiro, mas das entidades de que eu aprendo, tanto espirituais como encarnadas, ok? Incluindo ETs, ok? Extraterrestres, é que os espíritos não são surdos, eles não precisam que a gente fique repetindo o mesmo pedido sempre, sempre, sempre para eles, porque inclusive isso é uma demonstração de falta de fé, certo? Então pensa bem, se a gente ficar pedindo algo para um espírito específico várias vezes, a gente está na verdade falando para aquele espírito que a gente não acredita que ele vai responder, né? Por isso que a gente fica pedindo várias vezes. E sendo assim, o espírito mais provavelmente não vai mesmo responder, porque se é isso que você crê, ele vai validar a sua crença, certo? Então, a oração repetitiva, na minha opinião, não tem valor positivo nenhum, ao contrário, tem valor apenas negativo, porque causa, né, para quem você esteja orando, crer que você não tem fé, que vai receber aquilo que você quer. Então, a oração não precisa ser repetitiva, ok? Basta você pedir uma vez e pronto. Você pode pedir uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, até você conseguir. Mas, na minha opinião, eu prefiro pedir apenas uma vez, ou no máximo 3 vezes, com intervalos não necessariamente o mesmo, né? Pode ser uma vez hoje e uma vez daqui a 4, 5 meses, sei lá, daqui a 1 ano, né? Se eu não conseguir ainda, talvez peça novamente, né? E o que eu aprendi também é que quando você não vê o resultado dessa oração é porque você ou pediu da maneira errada ou pediu a coisa errada, ok? Porque essa oração funciona, é bastante poderosa, ok, pessoal? Outra coisa que eu aprendi também é que a gente não deve especificar muito o que a gente está pedindo, a gente deve fazer o pedido bem curto, com o mínimo de detalhes possíveis, ok? Porque você não quer ser chato, né? De ficar dando um monte de detalhes. Por exemplo, se você quer me pedir algo, faz o pedido curto. Se você complicar demais, eu vou ficar assim, meu Deus, né? Então, faz o mais simples possível, ok? O mais breve possível, o mais curto possível. E o mais generalizado possível também. E por que generalizado? Porque os espíritos podem ter uma ideia melhor do que a sua, certo? Se você especificar demais, você está limitando a sua resposta, que os espíritos podem ter uma ideia melhor do que a sua, em termos da sua resposta que você quer, né? Do que você está pedindo. Os espíritos podem ter uma ideia melhor, certo? Então, eu recomendo que seja bem curta, ok? Bem curto o pedido e bem generalizado também, tá? Então, a oração é assim, você primeiro invoca espíritos, energias de benevolência para estarem juntos a você naquele momento que você vai fazer o seu pedido. Porque você não quer pedir para demônios, certo? Porque pedido para demônio tem um preço alto a pagar, ok? E o preço, de modo geral, é que eles dão, mas depois eles tiram aquilo de volta, ok? Não é permanente. E geralmente, se for algo negativo também, aquilo volta para você, ok?
Então você começa a oração pedindo para que energias benevolentes se aproximem de você naquele momento que você vai fazer o seu pedido. Então você começa a oração assim: eu peço para que todas as energias de benevolência disponíveis para mim, que se aproximem de mim neste momento. Você pode usar as palavras exatamente assim, que foi assim que eu aprendi do Robert Shapiro, ok? E é assim que ele ensina no livro dele, a frase que você deve dizer exatamente dessa maneira, tá? Eu peço para que todas as energias de benevolência disponíveis para mim, que se aproximem de mim neste momento. Aí você pausa por uns 10, 15 segundos no máximo. E é possível que você sinta assim uma quentura, um calor, né? Isso é uma confirmação que os espíritos de benevolência se aproximaram realmente de você. Mas é possível também que você não sinta nada, né? Mas dá assim uns 10, 15 segundos de oportunidade para as energias benevolentes se aproximarem de você, independente de você senti-las ou não, ok? Aí então você começa com o seu pedido, e o seu pedido vai ser bem simples, bem curto e bem generalizado, tá bom? E vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu quero pedir para resolução de drama que está havendo aqui no lugar onde eu moro, né? Então aí eu vou começar a minha oração assim. Eu vou escolher um momento de quietude, né? Um momento onde eu não estou agitada com nada ou aborrecida, para que eu esteja numa energia positiva, né? Eu vou escolher um momento onde eu esteja numa energia positiva de preferência, mas nem sempre isso é possível, né? E tudo bem também nessa parte. Se você não estiver se sentindo bem, você vai pedir então pelo seu bem-estar, não é isso? Mas, de modo geral, eu prefiro escolher um momento onde eu esteja menos agitada e menos, assim, esbaforida ou aborrecida, tá? Aí você, então, pede, né, para as energias se aproximarem. Você fala assim: eu peço para que todas as energias de benevolência que estejam disponíveis a mim, que se aproximem de mim neste momento. Aí você pausa 10, 15 segundos. Aí você, então, faz o seu pedido. Nesse exemplo aqui eu vou pedir assim: eu peço para que resolução desse drama que está ocorrendo aqui onde eu resido, que seja solucionado da melhor e mais benevolente forma para mim e para todos os envolvidos, ok? Você pode pedir para você também, não precisa incluir todos os envolvidos. Mas a oração vai ficar ainda mais benevolente e possivelmente ainda mais forte se você incluir benefício para as outras pessoas também, não somente para você, ok? Então, se você quer orar para a derrota de inimigos, você deve pedir que aqueles inimigos sejam beneficiados de alguma forma, para que eles deixem de ser seus inimigos, certo? Eu faria dessa maneira. Então aí você inclui eles também. Mas você não precisa incluir também, você pode deixar apenas você. Então você fala assim: eu peço, tarará, tarará, da forma mais benevolente para mim. Aí pronto, aí você encerra a oração ali. Ou se você quer incluir todos, você então fala: da forma mais benevolente para mim e todos os seres envolvidos. Pronto. Ou todos os seres, para mim e todos os seres. Pronto. Aí você termina a oração, aí você permanece ali naquele lugar onde você está, ou vai sentar em algum lugar confortável, ou vai se deitar por uns 10, 15 minutos, para você não dispersar aquela energia, né? Para aquela energia ficar ali concentrada, né? Então é assim que eu faço essa oração. E eu também queria comentar que mantra, por exemplo, é uma forma de oração, né? Mas é repetitivo, certo? Então o que eu creio que foi ensinado com relação a mantra é que as repetições não é necessariamente para os espíritos. As repetições é para ativar, tem o propósito de ativar as energias numéricas daquela repetição.
né? Vamos dizer que você recite um mantra por 9 vezes, ou múltiplos de 9, que geralmente é o número que eles recomendam, né? No mínimo 3 vezes, ou de preferência 9 vezes, ou então 99 vezes, ou então 108 vezes, ou então 1080 vezes, né? Sempre para que aqueles múltiplos, né? 1 mais 8 equaliza 9, né? Para que então o número 9, as energias do número 9, que é considerado o número mais benevolente na numerologia, que é de 1 a 9, né? Então o número 9 é considerado um número mais auspicioso, não mais benevolente, o número mais auspicioso, né? Então é para esse propósito, não necessariamente para convencer os espíritos, né? Ou o mundo não físico, para concretizar as intenções suas, né? Naquele ato de recitar mantra. Então eu acho que não tem nada a ver em convencer os espíritos, porque os espíritos, pessoal, não são surdos, eles não precisam que a gente fique repetindo nada, e nem precisam que a gente fique dando detalhes de nada, porque eles são bem sabidos, eles sabem mais do que nós, eles têm visão mais ampla do que a nossa, certo? Então, se as minhas filhas, por exemplo, ficarem me pedindo a mesma coisa várias vezes, aquilo vai me aborrecer, inclusive, né? Eu vou não apenas ver que elas não têm fé, que eu vou cumprir com o pedido delas, mas elas também estão me importunando com aquilo, né? Enchendo meu saco, né? Na forma popular de falar, certo? Então, eu creio que repetição de mantra não tem necessariamente um valor espiritual, né? Pode ter um valor assim energético de você ativar algo, mas que pode não ser necessariamente benevolente ou espiritual, ok? Eu não estou falando nada contra mantra aqui, pode continuar recitando mantra se você quiser, se você vê benefício nisso para você, certo? Mas eu, de modo geral, eu não tenho o hábito de ficar recitando mantra. Eu às vezes faço isso, mas não com frequência, porque na verdade eu não dou assim muita importância, né? Eu não desprezo tão pouco, mas também não dou suma importância. Eu dou muito maior importância e eu encontro muito maior valor nessa oração simples que eu faço já há vários anos e que sempre funciona para mim. Às vezes funciona quase que imediatamente, às vezes funciona daqui a um mês, daqui a um ano, e às vezes demora mais, ok? Mas que ela funciona. E se você chegar à conclusão que não funcionou, talvez seja porque você pediu a coisa errada. E os espíritos de benevolência não vão cumprir com nenhum pedido que não seja benevolente, ok? Eles não vão nunca causar o mal em alguém para beneficiar você, e nem tampouco ao contrário, ok? É por isso que a gente pede, a gente invoca as energias de benevolência, porque a gente não quer fazer pedido para energias malevolentes, porque os demônios dão com uma mão e tiram com a outra, não é isso? Então não vai ter permanência na sua resposta, você vai eventualmente, aquilo vai se virar contra você de alguma maneira. Então é importante invocar as energias de benevolência e fazer os seus pedidos benevolentes, que vão beneficiar não apenas você, mas todos aqueles envolvidos, né, no seu pedido. E com certeza essa oração vai funcionar, porque funciona para mim sempre, 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 ok? Então é isso, pessoal, que eu queria compartilhar aqui hoje com vocês, e esse alarme aí foi para me dizer que está na hora de dar comida pro meu peixinho ali atrás de mim, tá vendo ele? É o Peter. Eu dei o nome dele de Peter, ele é meu amiguinho agora. E tá na hora de dar, que eu dou comida para ele assim que o sol se põe, viu? E é uma outra forma de energizar energias de finanças, ok? Tem um peixinho no aquário, ok? No lado sul, no canto sudoeste ou sul
da sua casa, do lugar onde você mora, ok? É uma forma de ativar, como se diz, prosperidade. É uma forma de você ativar constância, de você nunca faltar nada para você financeiramente. Não necessariamente ativar riqueza, mas desativar a pobreza, por exemplo. Você nunca ter falta de nada, mesmo que você tenha pouco, mas aquele pouco é o suficiente para você, certo? Então é por isso também que eu tenho o Aquário naquela posição. E também porque eu adoro ver, eu adoro conversar com ele é muito queridinho. Ele não gosta de amigo, não. Ele tinha um peixinho lá, mas ele quase que matou. Eu tirei, botei no outro aquário e ele acabou morrendo. Então eu nem me apurei em comprar outro, não. Pois é, pessoal, então é isso aí. Eu espero que esse vídeo aqui, essa oração, tenha ajudado alguém. E até o próximo. Se tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Eu terei prazer em responder, tá bom? Então tá, um beijão e até o próximo. Tchau, tchau.